Olá, queridos pais, mais um Tadel online. E eu quero nessa noite, tarde, aqui com o pessoal, tudo bem aí, pessoal? Eu quero falar um pouquinho sobre código genético. Eu tenho uma palavra aqui, e então eu decidi agora, em cima da hora, jogar código genético, né? Importância do código genético. O que é o código genético? O que é um código genético? De uma forma simples, podemos dizer que genoma é o código genético de um ser humano, ou seja, o conjunto dos genes, não do Gênesis não, genes, humanos, humanos. Esse código genético está presente em cada uma das células humanas, olha aí, presente em cada uma das células humanas. O código genético é a chave de todos os segredos de funcionamento da vida biológica, cuja unidade básica é a célula. Então é importante. São as células que cuidam da alimentação, das defesas, do equilíbrio e da preservação e da reprodução de todo o corpo. Claro, a gente colocando isso para o lado espiritual, nós trabalhamos com células, com muitas células. E essas células elas são formadas por diversas pessoas que se reúnem em um determinado grupo local, em uma casa situada num bairro, onde esse grupo, eles estão ali com o propósito de adorar a Deus, de cultuar a Deus, de compartilhar as verdades bíblicas naquele local. Nós entendemos que uma célula era fundamental. Interessante, a Bíblia fala que Cristo, ele morreu por nós para nos salvar. Cristo, ele tem uma representação como o cabeça, ele é o cabeça da igreja, a cabeça da igreja. E a igreja, na verdade, é o corpo. E o corpo, ele tem muitos membros. E esse corpo tem que andar em harmonia. É fundamental que o corpo ande em harmonia. Nós entendemos que para esse corpo andar em harmonia, ele tem que estar ligado, muito bem ligado na cabeça. Por quê? Da cabeça que vem a visão, literalmente falando. Aonde está a visão? Está na cabeça. A visão que passa e que conduz todo o corpo. Porque o corpo sozinho não pode fazer nada. O próprio Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Quando ele diz que ele é a videira verdadeira, lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, se ele não der fruto, ele vai cortar. Mas se ele der fruto, ele vai podar para que dê mais fruto ainda. Aí foi quando Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Então, todo o corpo depende, 100% está ligado na cabeça. E todo o corpo tem seus membros. E se os membros não estiverem ligados no corpo, eles vão eles podem ficar atrofiados. E colocando isso para o lado espiritual, em relação às células, em relação à igreja, interessante que eles se completam. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que andar em harmonia. Precisamos andar em harmonia. Precisamos ter a mesma visão. Que visão? De Cristo.
a visão que o Senhor está nos ensinando. Uma das coisas que Jesus falou para os seus discípulos foi quando, no momento que ele chegou aos seus discípulos, depois de 3 anos e meio que ele morreu, ressuscitou, ele chegou lá para os discípulos: olha, vocês esperam aí em Jerusalém, e dali ele deu uma ordenança, ele deu uma ordem para os discípulos. Lá em Mateus capítulo 28, 19, ele fala: olha, gente, tudo bem, vocês viram, eu sofri, eu paguei um preço, eu fui zombaram de mim, eu fui perseguido, muitas vezes perseguidos em todos os lugares. Porém, Jesus disse: vocês viram como eu realmente eu prevaleci, eu fui até o final, eu dei a minha vida por vocês, pela igreja, eu dei a minha vida para formar, na verdade, uma igreja, para salvar a humanidade. E ali, quando ele diz assim: agora é com vocês, agora vocês vão, façam discípulos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então Jesus, ele começou e deu essa ordem para a igreja, que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações. Eu já falei um pouquinho sobre isso, essa questão de fazer discípulos. Tem gente que diz assim: não funciona aqui, no Japão não funciona, na Inglaterra não funciona, na China não funciona. Funciona sim, funciona. Porque Jesus, quando falou, ele falou fazer discípulos de todas as nações. Significa que as pessoas elas precisam ser acompanhadas e discipuladas. É tão interessante o Japão, um país tão moderno em termos de tecnologia, e a gente vê que o índice de suicídios, principalmente os jovens, é muito grande mesmo. Isso significa que existe uma carência, um vazio no coração dessas pessoas. Por isso é importante a igreja entender o seu chamado e seu propósito. Nós recebemos um chamado, e este chamado tem um propósito, que é alcançar outras pessoas. Assim como você foi alcançado, você deve alcançar outras pessoas também. Então é muito interessante isso que Jesus está nos ensinando. Então, nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não pode estar morto. Ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, não ressuscitou só a cabeça, ressuscitou o corpo. Por isso que o corpo, ele ressuscita no momento em que você nasce de novo. Quando alguém nasce de novo, é um membro do corpo de Cristo que está ressuscitando. Por isso é muito importante que nós venhamos a trabalhar para ver multidões de pessoas ressuscitando, recebendo Cristo como Salvador. Então, é importante que a gente venha ensinar, na verdade, agora, a partir desse momento, para essas pessoas, os princípios pelos quais nós já recebemos e que elas devem acompanhar, devem receber. E que são esses princípios? Nós podemos dizer que os princípios não deixam de ser um código genético. O que é o código genético? É passar o meu caráter, é passar o seu caráter, ou seja, é passar o caráter de Cristo para as pessoas. A gente vê que as pessoas, elas estão muita gente tem problema de caráter. Problema de caráter. Ela tem problema de caráter, de palavra. As pessoas hoje em dia, a gente fica assustado. E às vezes até dentro das igrejas, vê, irmãos? Pessoas com problema de caráter. Eu não estou falando de membro de igreja, não. Estou falando até de líderes
líderes que têm problema de caráter. Agora, o problema de caráter, será se a pessoa não sabe que ela, que aquilo ali é falta de caráter, aquela atitude? Porque a falta de caráter, ela está agindo e fazendo certas coisas que não convêm, erradas, é uma conduta do seu caráter, é um desvio de caráter. É uma coisa triste, terrível. Por exemplo, a mentira. Pessoas que têm problema de mentira, é um problema de caráter. Por quê? Tem uma palavra sobre isso, porque o diabo é o pai da mentira. Hoje você olha para o mundo, para as pessoas do mundo, a gente estava pregando isso agora nesse domingo, é normal mentir, a mídia, toda a mídia, agora tem essa moda de fake news, toda a mídia, ela pega uma história e duplica essa história, fantasia essa história através de mentiras. Por isso que Jesus falou, vós sois o sal da terra. Porque o mundo está podre, o corpo desse mundo está em putrefação, está podre. Está entendendo? Está podre, porque cheira mal. Acontece com Sodoma e Gomorra. Eram 4 cidades, Zoar, e tinha outro nome da cidade que eu me lembro agora, mas 4 cidades foram destruídas. A gente só fala de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que aquele cheiro chegou até os céus. Deixa eu falar uma coisa para você. O cheiro desse mundo, ou o fedor do pecado desse mundo, da falta de caráter, da falta de lealdade, da falta de amor, tem chegado até Deus. E sabe quem é a salvação do mundo? Em primeiro lugar, o dono da igreja, que é Jesus. E depois é a igreja. Por isso que o Senhor nos colocou aqui na terra para salgar. Imagina se não tivesse sal na terra. O mundo está totalmente insípido. Imagina uma igreja insípida. Imagina um crente insípido. É zombado pelas pessoas. Então, eu estou falando isso porque eu estava falando de código genético. Então, eu preciso passar o meu código genético para as pessoas, para que elas recebam esse código genético. Eu falo meu código genético. Quando eu falo isso, na verdade, não é o meu código genético, é o que eu tenho recebido do alto de Cristo. Andar em novidade de vida, em caráter. E para isso, para que a gente venha prevalecer, em uma igreja prevalecente, a gente venha tomar a cidade, nós precisamos de líderes de caráter. Por isso que nós, na formação dos novos líderes, nós não podemos levantar líderes só porque há uma necessidade. Eu já falei sobre isso, que Moisés levantou líder por necessidade e todos eles morreram no deserto. Ninguém entrou na terra da promessa. Só Caleb e Josué. Então, pela avaliação das células e do discipulado, podemos garantir a saúde e o equilíbrio de todo o corpo e também de toda a igreja com a ajuda do Espírito Santo. Olha só. Para que nós possamos levantar líderes que vão fazer a diferença, líderes que realmente vão contribuir para o crescimento da igreja, é necessário que esse líder tenha o código genético, que nós viemos passar o código genético para os nossos auxiliares. Então, por isso que é importante colocar os requisitos para a pessoa se tornar um líder de uma célula. E qual é o requisito de um líder de célula para ser um bom líder? Primeiro, vida espiritual exemplar.
Como é que eu posso ter a vida espiritual exemplar? É simples, é só eu mirar no caráter de Cristo. Poxa, ser um líder exemplar, na verdade não precisa ser líder para ser exemplar. Basta ser um membro, né, de uma célula exemplar. Basta ser um cristão exemplar. Líder, vamos lá. Vida espiritual exemplar. Andar em amor e santidade. Andar em amor e santidade. Fiel no seu TSD. TSD é tempo sozinho com Deus. O que é fidelidade ao teu TSD? Irmãos, às vezes a gente precisa ficar falando assim, irmão, você orou? Preste atenção. Um líder, um cristão que tem pouco relacionamento com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, ele acaba perdendo, ao perigo dele perder os traços de Deus, os traços do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? A gente sabe quando o cara está cheio do Espírito Santo. A gente sabe quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Entende? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela nunca vai perder os traços, porque ele vai andar em amor, em santidade, submisso a todos os seus líderes. É uma pessoa que é submissa a todos os seus líderes. A atitude, ele é ensinável. Uma pessoa quebrantada, que tem uma vida de oração consistente. De longe, este é o mais importante. Uma vida de oração consistente. Então, quando a gente está formando e quer formar um líder, e quer que o código genético esteja na vida dele, formar o código genético na vida dele, é muito importante que ele tenha esses traços. É fundamental. Segundo, vida familiar sólida. Andar em amor no seu lar. Se ele está ganhando toda a sua família para Jesus. Se casado, se ele governa bem a sua família. Se solteiro, se tem uma vida santa e exemplar. Então, gente, vocês estão vendo código genético para ser um líder, para se tornar um líder de célula. É importante. É casado? Como é que está a sua vida com a sua esposa? Como é que está ganhando a sua família? Eu falei no domingo agora sobre a questão da família. Envolva a sua família na obra de Deus, na casa de Deus. Traga a sua família para as células, traga a sua família para o Tadel, traga as suas famílias, envolva, faz o teu TSD em casa. Quando eu falei no domingo sobre Deuteronômio, capítulo 6, de 7 a 9 e 10 em diante, 6, 7, 8 e 9. Eu falei o seguinte: Moisés, ele dá um conselho para os líderes, para o povo, dizendo, sobre ensinar, inculcar, ensinar sentado em casa, ensinar os seus filhos, escrever nos ombrais, escrever na parede. Por que Moisés, parece que Moisés tinha muita urgência sobre isso?
E hoje é urgente que você faça isso. Ensinar, inculcar, escreva na parede, rabisca a parede da sua casa e bota lá: Jesus é o Senhor, Ele é o caminho, a verdade, Jesus. É importante isso. Está entendendo? E aí é importante: discípulo, seguidor obediente de Jesus, sendo bem discipulado e que também discipula outros. É importante que o líder seja um discípulo. O que é ser um discípulo? Um aluno ser ensinável. É importante que ele venha frequentar fielmente os cultos de celebração, o Tadel, treinamento receba o treinamento, tenha uma conduta clara para não servir de tropeço a outros. Cuidado, para não servir de tropeço a outros líderes. Cheio do Espírito Santo, bom administrador, ser dizimista fiel, irmão. Se o cara é um líder de célula, ele tem que ser dizimista fiel. Se ele não for, como é que ele vai poder ser dizimista fiel? Está entendendo? Usar bem o seu tempo, dons e capacidades, coração e atitude de pastor, cumprir com os requisitos do trilho de liderança, participar para os treinamentos, participar dos treinamentos para líderes de células e ser aprovado pela liderança. Entendeu? É muito importante que vocês venham observar esses detalhes. Observe esses detalhes. Porque observando esses detalhes, irmãos, não tem como a gente errar o caminho. Não tem como a gente não pode ficar levantando líder. Às vezes o pessoal dá um mau testemunho. Às vezes tem pessoas que a gente coloca a mão, fica caindo com problema espiritual. Entendeu? Então isso é importante, amém? Levante líderes de qualidade, líderes fiéis, líderes que vão realmente passar para frente o caráter e a vida de Cristo para aqueles que estão recebendo em todos os lares, em todas as células, amém? Deus abençoe poderosamente a você. Aleluia, glória a Deus, que bênção, né? Você que está conosco aí assistindo esse Tadel online, queremos que você seja muito abençoado, além da palavra que foi dada, que você também receba algo muito tremendo de Deus. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que precisa se reconciliar, talvez um dia você tenha tomado essa decisão, mas por algum motivo você se afastou, né? Talvez a pandemia, não sei, mas hoje você tem a oportunidade de voltar para o Senhor. Eu vou fazer uma oração, você faça comigo essa oração, e é simples assim, você fazendo essa oração de todo o coração, você vai estar voltando para os caminhos do Senhor, amém? Bote a mão no seu coração e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, Senhor, e escreva o meu nome no livro da vida. Amém? Glória a Deus. É isso aí, parabéns, você tomou essa decisão. Procure um líder, procure a igreja, procure alguém que possa orientar você, né? Aqui conosco, a gente
seu nome chegando aqui, todos os seus dados, você mesmo, a gente vai estar te acompanhando, né, te ajudando nessa caminhada com Jesus. Amém? Eu quero compartilhar também uma palavra com você, com todos vocês, acerca de dízimos e ofertas, né? No Salmo 127, diz assim, ó: se o Senhor, a partir do versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só que coisa tremenda, que está dizendo que nós dependemos do Senhor, né? Nós dependemos dele, nós buscamos nele todo o recurso, buscamos